eu queria trazer uma coisa para vocês aqui hoje, para fazer vocês terem uma reflexão na vida de vocês como um todo. Nós, brasileiros, nascemos em famílias para ser uma coisa só nesse mundo. Nós só nascemos para ser sobrevivente. Então, assim, Eduardo, a cultura que nos foi colocada, a cultura das famílias do qual nós nascemos, e se você pegar os seus avós, os seus tataravós, os seus bisavós, e chegando até os seus pais, você vai ver que a cultura, quando a gente fala de cultura, é o quê? A maior parte das pessoas seguem esse caminho. Ela é a cultura do sobrevivente. Tanto que 5 famílias têm mais dinheiro do que 100 milhões de pessoas juntas. Ah, esses caras são assim porque eles são do mal, porque eles são da papá, porque ele é empresário. A gente quer criar um monte de mimimi na nossa cabeça para justificar que nós não estamos nas 5 famílias. Esse é o fato. A gente vai querer arrumar uma forma de justificar que esses caras são isso. Então, não cria essa justificativa. E quando eu falo a gente ser sobrevivente, eu estou me incluindo, tá, gente? Eu não faço parte dos 5, não. Pode ficar tranquilo. Nem eu, nem o Wilton. Longe da gente ser os 5. Porque qual que é a cultura que eu venho lá da minha família, de sobrevivente? Arrume um trabalho que seja o suficiente para você pagar as suas contas do mês, ter uma alimentação razoável, dar um bom estudo para os seus filhos e ponto final. E no máximo é a casa própria. O Brasil é a cultura da casa própria. Então a gente vem dessa cultura sobrevivente. Deixa eu colocar no bolso o suficiente para a minha sobrevivência. Ponto final. E assim a gente vai crescendo a vida inteira. Aí, enquanto vocês, e aí eu falo isso muito pro nosso time, que é um time jovem, né? Nós temos um time muito jovem aqui. O suficiente para eles não é muito. Às vezes é ele e a mulher tem uma renda, os dois juntam a renda ali, e é o suficiente para os dois sobreviverem. Aí quando vem um filho, ele fala, opa, preciso de um pouco a mais para sustentar o moleque. Aí ele tem que trabalhar um pouco a mais, senão não paga a conta do moleque. Aí ele vai pro moleque. Beleza, aí ele trabalha, aí ele cresce o suficiente só para pagar a creche, a comida, a fralda, tal do moleque. Quando o moleque vai para a escola, ele fala, preciso de um pouco a mais. Porque eu preciso pagar agora a escola, daí a pouco eu preciso pagar a faculdade. E ele segue a doutrina, a cultura e doutrina da sobrevivência durante toda a vida dele. Essa é a nossa cultura de nascença. Eduardo, e aí, você está falando isso por quê? Eu falo, porque é para você refletir sobre isso, a primeira coisa. Então você pensou sobre isso, você entendeu sobre isso. Só que aí o mundo vem mudando, gente. Essas 5 pessoas mais ricas do mundo, ela vem inspirando outras pessoas. E a gente falou que ela acumula a fortuna de 100 milhões, aí só que só no Brasil sobra mais 124 milhões, né, de pessoas querendo algo mais, outras empresas pensando diferente, aí o mundo vem, a evolução dele vem acontecendo, o mundo vem evoluindo, as pessoas querendo mais, as empresas. O que se fala hoje das grandes empresas? Cultura, implanta a cultura da empresa que vai determinar o futuro da empresa. O que você vê falando o tempo inteiro. Você pega o João Adib, se mede no podcast dele com o Jorge Jota, ele deixando claro, trocou-se a cada 6 meses trocava um cara do RH, foram não sei lá quantos, 5, 6, até que chegou uma pessoa no RH e falou com ele, João, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que colocar algo chamado cultura nessa empresa. Aí o João, mas isso e aquilo, ele falou, olha, o time vai ficar, só que você vai perder mais da metade dos seus diretores. Para eles vai ser difícil. E a CIMED transforma-se do que era para o que é hoje. Então, entrei no fator empresa aqui com vocês. Falei de onde a gente nasceu, de como a gente veio. Vocês entenderam essa cultura. E eu acho que eu não estou errado, porque foi essa cultura que a gente nasceu, sobrevivente. Aí eu sei que nesse grupo vai levantar 1, 2 ou 3 a mão falando, eu não. Beleza, ótimo. Meu filho não nasceu mais nessa cultura. Meu filho não tem mais a cultura de sobrevivente. Então talvez você tenha vindo de uma família que já tenha interrompido isso. Talvez você tenha vindo de uma família, talvez eu te cito, a gente tem alguns colaboradores que ele já não tem mais essa cultura. Ele nasceu numa cultura que isso aí para ele já não serve mais. Ele quer mais. Só sobreviver não é suficiente para ele. Mas aí você entra dentro de uma empresa, começa a trabalhar dentro de uma empresa. Você abre o seu negócio. Qual que é a cultura que você vai levar para dentro do seu negócio? Sobrevivente.
eu tenho que vender o suficiente e tenho que fazer o suficiente para sobreviver. Eu não penso em evoluir. Eu não penso em crescer, eu não penso em construir, eu penso apenas em sobreviver. Aí você vê uma loja que, pau, 150 mil, a outra 20. Qual que é a diferença de uma para outra? Aí você vai querer arrumar para mim, porque tá tudo nesse mundo tem desculpa. Que não, mas é porque ele fatura, porque ele tem isso, é porque ele tem aquilo. Aí o seu colega de trabalho faz mais do que você. O cara vai lá, sabe fazer a planilha de Excel melhor do que você, entrega um puta de um relatório, o seu chefe fica feliz, elogia ele na frente de todo mundo, ele dá o gás, ele faz isso, você vai lá e fica bravo. Mas você tá com a mentalidade de sobrevivente, ele não. E aí você cai dentro de uma empresa como a nossa. Nossa empresa, escuta uma coisa, nossa empresa, porque essa cultura tem que nascer também do Wilton, obviamente. E agora dos nossos novos sócios que hoje caminham junto com a gente e eles têm certeza absoluta que o motivo pelo qual eles caminham ao nosso lado é exatamente porque eles enxergaram isso na gente, porque eles verbalizaram isso para mim. Você está numa empresa hoje que não é de sobrevivente. O propósito dela principal é atingir e transformar o maior número de vidas possível, de evoluir, de mudar a mentalidade, de fazer essas pessoas serem pessoas melhores em todos os quesitos, de fazer essas pessoas ganharem dinheiro, de fazer essas pessoas serem felizes, de fazer essas pessoas serem prósperas, de fazer com que essas pessoas transbordem na vida de outras pessoas. Essa é a nossa cultura, a nossa essência. Só que se você continuar trazendo a sua cultura de sobrevivente de onde você nasceu, você não aguenta ficar. Você não aguenta ficar. E desculpa te falar, a cultura de sobrevivente não te leva a lugar nenhum na sua vida. A cultura de ser reclamão não te leva a lugar nenhum na sua vida. Porque o sobrevivente, ele só sabe fazer uma coisa: sobreviver e reclamar. Duas coisas ele sabe fazer, né? Melhor. Então se avalia. Vê se você sobrevive primeiro e vê se você só reclama depois. Você vai ver, você vai achar essas duas coisas. Aí você vai olhar pro seu colega, entendi porque aquele cara ali vai bem pra danar. Ele não é nem sobrevivendo nem reclamando. E apesar de eu sempre deixar claro para vocês que do jeitinho que você terminar esse ano, você vai começar o seu próximo ano, não tem como você mudar muito isso, se você não mudar a sua mentalidade. A esperança do final do ano move muita gente para mudança. Então o que eu desejo para vocês é que essa esperança de mudança ela toque a sua vida e você veja realmente se você quer continuar sobrevivendo na vida, você quer continuar vivendo, se você quer transformar, se você quer mudar a vida de outras pessoas, se você quer impactar a vida de outras pessoas. E que em 2024 esse seja seu único objetivo, que essa seja a sua transformação. Só que isso só vai acontecer a partir de uma decisão sua. Não é uma decisão minha, não é uma decisão do Wilton, não é uma decisão de nenhum de nós aqui. É uma decisão sua, individual, de querer a mudança, de querer fazer algo diferente, de querer fazer a mais. Só que para a gente querer muitas coisas, a gente precisa entender outras coisas. E o que eu tentei trazer aqui para vocês nessa reunião hoje é só te mostrar do porquê, muitas vezes, você não quer mais, você não faz mais, porque você tem a cultura de onde você nasceu, do sobrevivente, mas você não precisa ficar com essa cultura resolvida. Você pode estancar aqui e começar uma nova cultura na sua vida, porque esse é o mundo que a gente vive em 2024. É um mundo de pessoas que querem evoluir. Os sobreviventes não terão espaço nesse mundo. Cada vez isso fica mais claro. Sobrevivente não tem espaço nesse mundo.